Se você tem um infoproduto, já deve ter percebido que nem todo cliente potencial compra de primeira, não é mesmo? Muitas vezes a pessoa visita a página, olha o seu produto, dá uma namoradinha, mas acaba não comprando. E é aí que entra o remarketing. Você consegue se manter presente para esse público, mostrando vários anúncios, falando sobre desejos, dando argumentos diferentes, e tudo isso para aumentar as chances de conversão. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa para criar anúncios de remarketing para o seu infoproduto usando inteligência artificial. Eu vou te mostrar quais são os tipos de anúncios de remarketing que realmente funcionam, exemplos reais desses anúncios rodando no mercado, como criar roteiros de remarketing com o ChatGPT e como gerar imagens com inteligência artificial para esses anúncios. Os anúncios de remarketing podem abordar várias coisas, mas essas aqui são os principais tipos de abordagem para os anúncios de remarketing. O primeiro tipo são os anúncios de bônus, onde você mostra o que o cliente vai ganhar além do produto e como isso ajuda no resultado dele. Você não vai simplesmente falar o que ele ganha, mas como isso impacta no resultado dele. Segundo tipo é de garantia. Quanto tempo ele tem para testar o produto e se sentir seguro? A garantia é uma das coisas que mais deixam as pessoas tranquilas para tomar a decisão de compra de um produto. Então, se o seu produto tem garantia, reforce isso para o seu cliente para aumentar as chances dele comprar. Terceiro tipo de anúncio de remarketing é de resultados de alunos, onde você mostra cases que vão provar que o seu produto funciona, que o resultado que você promete realmente pode ser alcançado. O quarto tipo é de demonstração do produto. Mostre como que o seu produto funciona na prática, alguma funcionalidade específica, um trecho de alguma aula muito importante do seu curso e por aí vai. As possibilidades aqui são muitas. Próximo tipo são anúncios de objeções, onde você vai argumentar contra as objeções mais comuns que o público tem ao comprar o seu produto. Então as universais são, não tenho tempo, não tenho dinheiro, é muito difícil, acho que não é para mim. Essas são as universais, mas devem ter algumas específicas para o seu caso, para o seu produto. Você deve, é claro, falar delas também. Outro tipo de anúncio de remarketing são anúncios de dúvidas, onde você responde alguma pergunta, alguma dúvida frequente que o seu público tem sobre o produto, sobre alguma questão mais técnica, enfim, alguma pergunta frequente que as pessoas fazem para você. E por fim, o último tipo de anúncio de remarketing é reforçando o desejo, onde você faz a pessoa sentir o desejo pelo resultado que ela vai ter usando o seu produto e não pelo produto. Então, sabe aquele desejo que fez ela clicar no seu anúncio, consumir o conteúdo, entrar na sua página ou assistir o seu vídeo de vendas? Esse desejo você tem que resgatar nela, tem que reacender para aumentar as chances dessa pessoa comprar. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de anúncios de remarketing e esse primeiro aqui é um anúncio do tipo resultados de alunos. Pelo que eu entendi, essa moça é mentora de empresários, tem curso e tudo mais. E esse é um anúncio de resultado de alunos. E vamos ver aqui. Em que eu cheguei a 8 a 10 vezes mais do que eu faturava. Meu nome é Alessandra Tasqueto, eu sou corretora de imóveis aqui na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. E eu tava num momento assim que eu trabalhava, só que parece que eu tava numa caixinha fechada, eu precisava de ideias e eu não via resultado também. Eu tava com um número ali, uma casa aí de uns 10 mil mensais, e tipo assim, eu sabia que eu podia muito mais. E o que foi essencial pra mim, tá? Que foi divisor de águas, quando eu adquiri o Engrene. Comecei a te acompanhar, adorei a clareza como tu passa essas informações e achei muito interessante. Eu digo, por que não? E eu nunca tinha comprado um curso na vida. E aí eu comecei a colocar em prática e fui resiliente, né? Quando começou a trazer os resultados, são números absurdos, assim, que eu cheguei a 8 a 10 vezes mais do que eu faturava. O quanto é importante a gente estar aprendendo todos os dias. Acabei de renovar também o meu Engrene por mais 2 anos, não tenho ideia de sair, porque todo dia tá entrando conteúdo novo. É assim, ó, é maravilhoso. Um site que tu tenha já pagou o curso. Então, eu digo aí que todo mundo compre, porque não vão se arrepender. É bárbaro. É isso aí, esse é um belo de um anúncio de remarketing aí, né? Então, é um baita de um exemplo aqui. Pelo visto, o nome do curso é Engrene. E a moça, claro, Suelen, o nome da especialista aqui, investiu em anúncio onde o case de sucesso é um baita de um case. Provavelmente deve ter tido bastante resultado aqui, esse anúncio. Um belo de um exemplo aqui para você entender como que funciona anúncio de resultados de aluno. Próximo exemplo aqui é uma imagem, essa imagem aqui, ó, do reservatório de dopamina. É um formato de imagem e o tipo de anúncio é reforçando o desejo. Porque ó, o nosso mascote do RD, vendo que você ainda está procrastinando, fazer parte da comunidade que mudará a sua vida. Então está reforçando aqui o desejo de mudar de vida e, é claro, a pessoa vai alcançar esse resultado com esse produto. E o último exemplo aqui é do curso Viver de Renda do Bruno Perini e o tipo de anúncio é do bônus. Vamos ver aqui. Bruno, que vou levar a fazer a inscrição no Viver de Renda 27. Ao fazer sua matrícula nessa turma, você vai receber 7 módulos do treinamento, suporte que responde todas as suas dúvidas em até 24 horas, comunidade exclusiva de alunos, plantões de dúvidas semanais, ingresso para o Fim Day 2024, um evento agora no dia 19 de outubro, 3 meses de MyProfit, meu consolidador de carteira de investimentos, que também me ajuda pra caramba na declaração de imposto de renda. E além disso, você estará concorrendo a uma das 3 consultorias presenciais comigo, um de 50 ingressos para o evento presencial exclusivo comigo na sede do Grupo Primo e um dos 50 exemplares autografados no meu livro.
Em nome do povo, como casamento entre Estado e moeda te deixa mais pobre. Se você quer aprender a investir e ainda ter acesso a tudo isso, a única coisa que você precisa fazer é tocar em Saiba Mais e realizar a sua inscrição. Te vejo no Viver de Renda. Baita exemplo também de anúncio de remarketing e, pelo que deu para ver aqui, motivos não faltam para entrar nesse curso. Então ele meio que mixou aqui, ele misturou os tipos de remarketing. Foi um anúncio que começa com uma dúvida, ele falando: Bruno, o que eu recebo ao comprar Viver de Renda? É uma dúvida das pessoas, uma dúvida muito comum, provavelmente. E o segundo foi, é claro, mostrar o bônus, o tanto de coisa que a pessoa ganha ao comprar esse curso. É claro que além dos tipos de anúncio, também existem diferentes públicos de remarketing. Por exemplo, um público mais frio, que é quem teve pouco contato com o seu produto, só entrou na página, mal ficou na página, viu só alguns anúncios, não interage muito com o seu conteúdo. Um público um pouco mais quente, que é quem clicou no seu anúncio, entrou na página e chegou até a entrar no checkout, mas não comprou. E um público quase que derretendo de tão quente, que é o público que, além de ter visto seus anúncios, acessou a página, viu o seu vídeo de vendas, entrou no checkout, consome o seu conteúdo com frequência, interage com você e por aí vai. Esse público é um público bem quente. E as possibilidades na criação de públicos de remarketing também são infinitas. Pode fazer combinações, assistir o VSL, assiste meus conteúdos, enfim, as possibilidades são diversas. Na definição de para quem você vai anunciar o seu remarketing. E saber isso, é claro, ajuda a ajustar o tipo de mensagem que você vai mandar para o seu público nos seus anúncios e também quais tipos de anúncio você vai criar. Então, às vezes, para um público mais frio, reforçar o desejo pode ser uma boa estratégia. Já para um público bem mais quente, tirar dúvida, falar dos bônus ou sanar alguma possível objeção pode ser uma boa estratégia também. Enfim, você pode testar combinações diferentes para entender quais tipos de anúncio vão performar mais para cada tipo de público também. Agora vamos para a prática então. Vou gerar 2 anúncios de remarketing com IA, cada um com uma abordagem diferente, para você ver de fato como que funciona na prática. Eu não vou mostrar o passo a passo completo da criação dos prompts e tudo mais, de como funciona exatamente no detalhe, porque eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, que é o copy de anúncios com o ChatGPT. Então, se você quiser, é só clicar aqui no card, vai estar na descrição também. E lá tem o passo a passo, eu mostro no detalhe como que funciona a criação de anúncios com o ChatGPT de uma forma muito eficiente. Então, como é que funciona aqui? Eu simplesmente jogo esse documento com o prompt dentro do ChatGPT e falo para seguir as instruções desse documento, que ele já vai começar a trabalhar para a gente gerar os anúncios. E ele me chama de Carlos, né? Todo vídeo que eu uso o ChatGPT eu sou chamado de Carlos, mas fazer o quê, né? Ele já me apelidou assim, deixa assim. Então, no mundo real aqui, eu teria que responder isso aqui com um detalhe e tudo mais, para eu fazer anúncios para o meu produto. Como eu estou fazendo de exemplo aqui, eu vou pedir que o ChatGPT mesmo responda e simule a resposta para um produto fictício aqui, só para a gente ver de fato como que o anúncio vai ficar lá no final. Mas não tem erro, é só responder o que ele pergunta que os anúncios vão ser criados. Se eu vou falar aqui que é anúncio de remarketing, também eu vou falar ao público, que é para um público bem mais quente, que além de conhecer o produto, também consome meus conteúdos, mas ainda assim não comprou. O resto, deixar com ele para simular. Então aqui eu pedi anúncio de remarketing para o público quente, bem quente, e também o tipo de anúncio vai ser abordando a garantia do produto. Então ele simulou aqui um curso online de culinária para iniciantes, se qualquer pessoa cozinhar refeições completas em até 30 minutos, sem depender do delivery. Então ele fez todo o briefing aqui, só você pausar e ler se você quiser entender ao fundo. Então aqui ele está seguindo o comando, que é validar o público-alvo também. Eu vou falar que até porque é uma simulação, mas lembrando que se fosse você teria que parar e olhar, né? Olha, e agora ele deu 5 ideias de anúncios de remarketing com as características que eu falei antes. Então ele deu 5 ideias, vamos ver aqui, ó. E se não funcionar para você, que é o anúncio que traz de cara a objeção mais forte, o medo de jogar dinheiro fora. Não é anúncio de garantia necessariamente, é de objeção, então provavelmente ele vai misturar os dois. Eu aposto em você, a segunda, que quer reverter o risco, mostrar que eu, no caso o vendedor, é quem assume o risco da compra. Terceiro, test drive do futuro. Comparar com a compra de um test drive, se não gostar, devolve. Quarto, se não te ajudar, eu não quero seu dinheiro. E quinto, a garantia invertida, criar surpresa mostrando que a garantia não é só formalidade, é estratégia. Esse último aqui eu gostei. A headline, ele sugere a seguinte, ó: minha garantia não é para te proteger, é para me obrigar a te entregar resultado. Eu gostei bastante disso aqui e vou pedir para ele então gerar esse anúncio. Agora é só esperar que ele vai gerar aqui o roteiro completo desse anúncio 5. Que ficou muito bom. Então, ele trouxe aqui o roteiro, ficou muito bom. Se você quiser, pode pausar aí para ler. Mas eu gostei bastante desse roteiro. Ele investe totalmente a lógica da garantia e cumpre o objetivo desse tipo de anúncio, que é dar muito mais tranquilidade para a pessoa comprar e fazer o investimento
nesse caso para um curso de culinária. Vou pedir agora para ele gerar outro tipo de anúncio de remarketing para esse mesmo curso aqui, para esse mesmo exemplo que ele deu, mas agora vai ser reforçando o desejo. Então vamos agora para outro ângulo, em vez de combater objeções, vamos acender o desejo e lembrar o público quente do resultado final que eles querem, aquilo que fez eles assistirem a VSL até quase no fim. Então é justamente isso que eu quero e vamos ver as ideias aqui. A cena que você sonha em viver, cria uma mini visualização do futuro que a pessoa quer alcançar. Vale a pena desistir agora? Confrontar o desejo com a decisão de abandonar, a prova de que é possível, mostrar um microcaso ou simulação de alguém que alcançou resultados, que é o anúncio de resultados de alunos, o verdadeiro preço de não agir, mostra o contraste entre o desejo conquistado e a dor de continuar na mesma, e por fim, o filme da sua vida em breve. Um anúncio em tom narrativo mostrando que o curso é o atalho para viver o filme ideal. Eu acho que o que mais tem a ver com reforçando o desejo é a primeira ideia, a cena que você sonha viver, e é ela que eu vou pedir para ele gerar então. Eu não gostei porque ele em nenhum momento fala do curso de culinária aqui, não dá para saber que é o remarketing de um curso de culinária, então vou pedir para ele reajustar para aí sim a gente seguir. Agora sim ficou bem melhor, se você quiser ver, só pausar aqui também. Então agora a gente tem dois anúncios, dois tipos de anúncios de remarketing feitos bem rapidinho, para mostrar que mesmo sendo simples criar esses anúncios, é para ter bons resultados e criar bons anúncios como esses aqui. Lembrando, se quiser acessar esse prompt aqui, que além de gerar o roteiro, vai também gerar o visual, as cenas, para te ajudar tanto na gravação quanto na edição do vídeo, clica no link abaixo para assistir o vídeo onde eu ensino como fazer isso passo a passo, e lá eu também te entrego o prompt que eu usei aqui, link na descrição. E além de texto, imagens também ajudam bastante no remarketing, como você viu até no exemplo lá do reservatório de dopamina. Eu também vou gerar agora dois exemplos rápidos, duas imagens para serem utilizadas em anúncios de remarketing, uma no ChatGPT, outra no Ideogram. Eu vou gerar o prompt das imagens no próprio ChatGPT mesmo, ali naquele chat onde eu gerei os anúncios, e aí jogar o prompt no ChatGPT e também dentro do Ideogram pra gente gerar os anúncios. Vamos lá então, ó, vou entrar aqui no ChatGPT para fazer o prompt. Por que eu falei aqui que os tipos são de garantia e reforçando o desejo? A imagem tem que ser algo rápido, tem que ser algo com pouco texto, com pouca informação, para pegar a pessoa logo. E esses são dois tipos de anúncio que encaixam nesse sentido. Se fosse resultado de alunos, demonstrando o produto, falando de bônus, poderia ser muita informação e com uma imagem não dá para passar tanta informação que a gente precisa em anúncios desse tipo. Mas isso não significa que não dá para fazer imagem para outros tipos como nesses dois aqui. Então vamos ver o que ele fez. A imagem 1 da garantia, objetivo tirar o medo final da compra. A estratégia visual, fundo escuro, eu em destaque, com expressão confiante, texto grande, risco zero ou resultado ou o seu dinheiro de volta. Selo ícone de 100% garantia no canto. Vamos ver como é que vai ser. A imagem 2 de desejo, reacender a motivação do lead. A estratégia, fundo claro, vibrante, transmite leveza. Eu segurando um prato bonito, né, que é um curso de culinária. E texto grande, essa cena pode ser sua. E o complemento, com as refeições completas em até 30 minutos, que é a promessa do curso. Eu vou jogar então no Ideogram e no ChatGPT para a gente ver quais vão ser os resultados. Eu vou jogar em outra conversa no ChatGPT, não vou jogar nessa aqui, justamente para começar do zero e para a gente ver como que vão ser os resultados. Eu vou gerar no Ideogram e no ChatGPT os dois anúncios, ou seja, vão ter 4 no total. Um novo chat aqui, vou colar e mandar. Da mesma forma aqui no Ideogram. O ideograma aqui acabou primeiro, vamos ver, ó. Legal, risco zero, ou você tem resultado ou seu dinheiro de volta. Todos o mesmo esquema, né? Legal, gostei de todos. Eu só gostaria que tivesse algo remetendo ao curso de culinária. Mas como professor do curso de culinária seria essa pessoa aqui, quem cai no remarketing já vai associar esse anúncio ao curso de culinária justamente porque esse é o professor que aparece em todos os anúncios. Então não custaria testar esse aqui. Esse aqui talvez eu tenha gostado mais, mas todos são bem parecidos. E o texto aqui, no geral, ficou quase sem nenhum erro, praticamente nenhum erro, só o você aqui que tá com um tio, ao invés de um chapéu. Já o resultado do ChatGPT foi esse aqui, ó. Risco zero, você tem resultado do seu dinheiro de volta, garantia 100%, mesmo esquema, mesmo esquema. A diferença aqui no ChatGPT, se o selo de garantia tiver aqui embaixo, talvez no Instagram corte um pouco, mas, tirando isso, show de bola, bem parecidos os dois, seguiram a mesma linha, os dois são muito bons. Poderia usar qualquer um deles. Vou gerar a segunda imagem aqui então, para ver quais vão ser os resultados. Aqui no Ideogram também, colei o prompt e vamos gerar. Tá pronto aqui no Ideogram, tem coisa legal, hein? Essa cena pode ser sua. Foi legal a imagem, com as refeições completas em platô até 30 minutos. Legal aqui a estética e tudo mais, a imagem também, porém o texto aqui ele errou, né? Então, infelizmente, não teria como usar esse anúncio sem antes editar alguma coisa. Esse aqui, essa cena pode ser sua, cozinhe refeições completas em até 30 minutos. Melhor, texto melhor. Faltou só o cedilha aqui em refeições, mas isso é de menos. Aqui,
essa cena pode ser sua, ó, já tenho sua destacada aqui, cozinhe refeições completas em até 30 minutos. Tem ali o errinho, mas essa aqui eu acho que ficou mais legal, tirando o erro ali, né, então teria que editar ou não usar. E por fim, essa cena pode ser use. Ele misturou um pouco do inglês e do português e não fez certo nem em inglês nem em português. Então, no fim das contas, essa aqui seria a escolhida porque tá com a escrita certa e a estética, a imagem em si também tá muito boa, passa bem a mensagem que queria passar. Esse aqui foi o resultado do ChatGPT. Essa cena pode ser su. Usei refeições completas em até 30 minutos. Faltou só o A. Imagino que se pedisse para ele corrigir, ele corrigiria. Então é um detalhe, mas de resto ficou bem bom também. A imagem, a estética aqui, toda a mensagem por trás e também o texto, exceto a falta de um A ali. Então, como você viu, criar imagens para remarketing também é algo relativamente simples. Utilizar elas no remarketing pode ser algo que vai te ajudar bastante. Mas é claro, nem todo anúncio deve ser de imagem, muito pelo contrário, a minoria deve ser de imagem, na minha visão pelo menos. E também depende do público de remarketing, da temperatura do público, se é mais frio, mais quente, e também do tipo de abordagem. Como eu falei, garantia, reforçar o desejo pode ser ok. Agora, resultados de alunos, demonstração do produto e os outros tipos de anúncios também talvez sejam melhores, performem melhor se forem feitos em vídeo. E tanto o ChatGPT quanto o Ideogram podem ajudar bastante na geração de imagens, como você viu aqui. Ambos têm bastante qualidade na geração da imagem em si e também do texto, claro que com uns erros ou outros, mas é só questão de correção na hora da geração da imagem. Além das imagens, como você viu, eu gerei os roteiros também. Se você quiser acessar e entender como fazer esses roteiros de forma mais aprofundada para criar anúncios com uma copy muito melhor e também otimizar o seu tempo na gravação e na edição do vídeo, porque lá ele já dá ideias de cenas também de como editar depois, clica aqui e acessa esse vídeo que eu mostro lá e além disso te dou o link do prompt para você fazer o mesmo aí no seu ChatGPT. Então clica aqui, assiste esse vídeo e comece a fazer copy dos seus anúncios de remarketing com o ChatGPT.